Olá, professores e professoras. Eu sou o professor Luiz Adalberto Alves, professor de Educação Física, professor da rede estadual, no Colégio Paz de Carvalho. Estou aqui para contribuir com vocês, como facilitador do curso Diretrizes do Novo Cenário, na área da Educação Física, Esporte e Lazer, Contexto Educacional, na modalidade, no conteúdo do futsal. Espero ajudá-los a contribuir à aula de vocês, e obrigado pela atenção. Práticas pedagógicas e esportivas do futsal. Objetivo: construir alicerces pedagógicos e oportunizar vivências educacionais para a facilitação do ensino-aprendizagem do conteúdo futsal. Futsal é um conteúdo, dentro das aulas de educação física, muito querido pelos alunos, e nós devemos utilizá-lo da melhor forma possível para construirmos o processo de ensino-aprendizagem. Característica desse jogo, desse esporte, onde duas equipes se enfrentam na quadra de jogo, com o intuito de guardar a bola na meta adversária, ou seja, fazer o gol. Então, eu costumo dizer que o jogo do futsal é um jogo de xadrez, onde o tabuleiro é a quadra e os atletas são as peças. Esporte para todos, Futsal é um esporte muito querido, muito praticado, devido à facilidade. Devemos conhecer para praticar de uma forma saudável. O futsal, ele não pode ser jogado de uma forma que venha a prejudicar, sem regras, com determinadas situações de violência. Então, devemos orientar os nossos alunos, e povo em geral, sobre a prática do futsal, para que ele seja colocado de forma salutar. Tem dois textos, dentro do livro que eu citei ali, que nos dá suporte para podermos vivenciar o esporte em nossas aulas de educação física, esse esporte no futsal, de uma forma prazerosa e educativa. O esporte futsal e sua prática educacional. Aí nós vamos ver alguns aspectos didáticos, que nós devemos utilizar em nossas aulas, administrar o fundamento, o conteúdo do futsal e alguns aspectos, que são eles: o resumo histórico, falar um pouco sobre o esporte, falar sobre a sua origem, as suas características, o que você pode utilizar, de forma educacional, o futsal, as conceituações, os conceitos, a fundamentação técnica e tática, utilizada, regras e penalidades. Utilizei como apoio, o livro está aí, a teoria e prática, do Ferretti, do Sandro e do Augusto. Nesse quadro nós vamos ver o resumo histórico e os conceitos. Origem, origem e difusão. O futsal, ele surgiu na década de 90, praticamente, na década de 40, onde, devido às chuvas e algumas situações desfavoráveis dos campos, eles eram utilizados, eles utilizavam a quadra de basquete e de hóquei para utilizar esse esporte, utilizando até mesmo as traves do hóquei. Só que jogavam de uma forma muito violenta, de uma forma muito sem regras, e não era nem permitido a prática de crianças, eram os adultos que jogavam, de uma forma bem rudimentar. E aí veio algumas inovações, vieram algumas regras, pequenas regras, algumas situações de melhorias dessa modalidade. E quando chegou em 90, houve uma fusão com o futebol de 5, que era reconhecido pela FIFA, e aí mudou o nome de futebol de salão, que era jogado nos salões da ACM, Associação Cristã de Mostras, e começou a se chamar futsal. Princípios pedagógicos ao ensinar futsal. Nós devemos ter muito cuidado com nossos alunos, de tirar alguns vícios do futebol de campo. Devido a ser um espaço menor, temos que ter algumas situações para evitar violência, choques, e situações desagradáveis na sua prática. A valorização da coletividade
na resolução dos desafios do jogo. Isso é muito importante. O futsal, devido ser um esporte num espaço físico reduzido, requer uma estratégia muito, né, maior de resolução dos problemas. Quais são os problemas no futsal que podemos elencar para a vida? As dificuldades em ultrapassar os adversários, a defesa do adversário, vocês têm que posicionar certinho e ver a melhor estratégia. Isso numa forma coletiva, uma forma cooperativa, né? Pode ser importante fazer a diferença, mas o importante é o coletivo para chegar no objetivo final, que é o gol, né? Então devemos valorizar a coletividade, em detrimento à individualidade no futsal, tá? A linguagem envolvida no futsal. No futsal, existem digamos assim, algumas palavrinhas-chave, né, que geralmente acontecem. Então é bom a gente falar com os alunos, né, sobre essas linguagens, inclusive a nível de posicionamento. Às vezes a gente pergunta para um aluno, né, e ele não sabe qual é a posição que ele joga. Então a gente vai começando a falar, olha, no futsal nós temos, né, o central ou fixo, nós temos os alas, direita e esquerda, temos o pivô, temos movimentações, que nós vamos ver adiante, né, que são também linguagens, né, do futsal. Nós temos também a questão da diagonal, né, da paralela, né, linguagem como dar o gato, né, que significa você faz que vai numa direção, troca de direção e vai para outra, para enganar a marcação. E são essas situações, né, de linguagens, de comunicação dentro de quadra que facilita o jogo. Aspectos técnicos e táticos, né? Ações de deslocamentos corporais em quadra. Falei agora há pouco sobre a questão da diagonal, da paralela, né? Da questão de você mudar de direção, fazer uma parada brusca. Essas ações, né, que nada mais é do que movimentos naturais, são muito utilizados no futsal para quebrar a marcação do adversário. As habilidades motoras e as capacidades físicas são importantíssimas, né? A questão da habilidade, o deslocamento com a bola, né? Você antecipar, né? Você deslocar lateralmente, né? Você girar. Essas habilidades, juntamente com as capacidades físicas exigidas pelo esporte, como velocidade, agilidade, né? Tempo de reação, né? Velocidade de reação, a questão da coordenação dos movimentos com bola, né? Tudo isso deve ser trabalhado através de pequenos jogos, de pequenos exercícios, né? De forma lúdica, de forma recreativa, para o ensino do futsal. O jogo como facilitador. O jogo é um instrumento importantíssimo em nossas aulas, seja eles para qualquer seja o desporto, né? O esporte. O joguinho ele interage, né? O joguinho ele proporciona a cooperação, ele proporciona você ter aquele espírito de equipe, você decidir em grupo, você ver a estratégia melhor em conjunto, né, para chegar ao objetivo do jogo, né, do esporte. Arremate e finalizações. Eu costumo dizer que dentro do futsal nós temos alguns pontos importantes a ensinar aos alunos, né? O passe, a recepção, né? A finalização é o objetivo maior para chegar à finalização, para chegar ao gol, né? A questão de você manter um padrão, né, de distanciamento e de aproximação durante as jogadas, isso é importante, certo? Os sistemas de jogo e marcação, geralmente a gente utiliza a fins mais de aprimoramento, mas não quer dizer que você não possa ensinar ao seu aluno situações de, digamos assim, você vai proporcionar uma forma de estar em quadra, em forma de losango, em forma de quadrado, né? A partir dessa movimentação, dessas figuras, nós vamos colocar os alunos na prática do futsal, né? Para eles poderem marcar uma marcação em forma de quadrante, onde você utiliza os atletas, né? Os alunos, os praticantes, em forma de quadrado, né? E também a questão de você utilizar os alunos em forma de losango, onde vai ter os alas, os fixos, os pivôs,
né, de uma forma que você possa posicioná-los para proteger a sua meta e sair em contra-ataque, tá certo? Regras e penalidades, tá certo? As regras e as penalidades no futsal são importantíssimos para que o jogo seja uma prática saudável. Com o tempo, foram se colocando regras, modificando. A cada ano você vê que modifica algumas regras, pequenos trechos do livro de regras. Isso é importante para a prática do jogo. A arbitragem é composta, né, por 2 árbitros, né, o auxiliar e o árbitro principal, né, o mesário, o anotador, o cronometrista, né, e o delegado da partida, que é o árbitro que vai ficar coordenando. Isso é importante a nível de conhecimento para os nossos alunos, né, porque às vezes a gente está ensinando, né, o esporte, futsal, na escola, mas eles têm outras vivências próximo de casa, em competições em casa, então já é importante você ensiná-lo para que ele, quando ele vá para esses desafios esportivos, ele tenha a questão do conhecimento, né? Tenha pouca dificuldade. Alguns sinais importantes, né, que eu costumo conversar durante as aulas no futsal, é a marcação dos tentos, né, dos gols, que o árbitro utiliza uma linguagem, né, manual. A forma de falta, que é direta ou indireta. É indireta, levanta a mão, é direta, então, direto, né? E outras situações, como você faz uma falta e aí o árbitro manda seguir. Então ele coloca assim, a falta foi vencida, você fez a falta, mas segue o jogo. Então é importante esses sinais utilizados, né? O futsal, como qualquer outro esporte, né, coletivo, ele pode e deve ser um celeiro de valores, né, valores humanos, né, valores éticos, sociais. A partir dali, daquele esporte, nós podemos educar, né, em valores humanos. A solidariedade, você trabalhar a honestidade, principalmente, né? A gente tem que utilizar o esporte de uma forma que possa aguçar e desenvolver no nosso educando os valores humanos, né? Para que eles possam exercitar esses valores no seu dia a dia, com seus familiares, com seus entes queridos, com seus amigos, com seus vizinhos, e formar, né, um cidadão de boa conduta, certo? Fair play, né, é o jogo limpo, é o jogo que você age com honestidade, com solidariedade ao amigo, né, ao adversário, né? O fair play tem uma situação de um vídeo, né, na internet, onde o aluno, né, o atleta, ele escorrega e o adversário pega a bola, em vez de fazer o gol, ele joga para fora e dá a mão e levanta o colega. Isso é muito nobre, tá? Isso é muito nobre para o engrandecimento do ser humano, né, do nosso aluno, do ser humano e do esporte. Okay? Respeitar as regras do jogo. O aluno que respeita as regras do jogo, ele respeita pai e mãe, ele respeita, né, as situações do dia a dia onde ele se encontra. Esse respeito não se restringe só ao ambiente do jogo, né? Já quando eu participava da arbitragem, já presenciei situação que o atleta, o aluno atleta, ele foi advertido após o jogo, né? Antes do jogo ele pode ser advertido. Feita que ele vai para uma partida e ele tem algum contato com o árbitro, fora ou dentro da quadra, ele tem que agir de uma forma saudável para que não seja, né, repreendido com a regra do jogo. Procedimento nas aulas de educação física, né? Devemos utilizar métodos estratégicos adequados, métodos de movimentação, né, de preparação física, utilizar movimentos de fácil, né, uma ordem de fácil para o mais complexo, dentro dos nossos jogos, dos nossos exercícios, futsal, né? Fazer exercícios com as valências físicas para ter suporte, para que essa prática seja saudável, né? Exercitar o pensamento do aluno em resolver as situações de desafio do jogo, certo? Entender e preparar emocionalmente para a prática do jogo. Nosso aluno, às vezes, ele vem de casa com algum probleminha, ele trava, certo?
isso é importante. Oportunizar as práticas motoras diversas. Porque eu estou trabalhando futsal que eu não vou utilizar alguns movimentos de outros esportes. Isso é importante, envolver uma gama, uma combinação de movimentos, né, de experiências motoras para que ele possa desenvolver o esporte. Evitar a especialização precoce, fazer com que aquele aluno, né, queime etapas, né, e com isso pode causar desgaste em sua prática esportiva, e aí com isso ele pode não querer mais praticar o esporte. Em vez de você estar ajudando, você vai atrapalhar, né, você vai tolir ele de praticar, continuar praticando o esporte. Né. As atividades pré-desportivas, os pequenos joguinhos de correr, mudança de direção, passar e receber, né, a bola, dominar e conduzir, são pequenas situações onde você utiliza o jogo, né, e essa experiência motora, os movimentos manipulativos, movimentos naturais desses alunos, você pode utilizar para que haja aperfeiçoamento, ele venha a aprender e a ter prazer em participar, certo? Principalmente os jogos em grupos, pequenos jogos em grupos, isso é muito importante para socializar, para enturmar, né, os alunos e trazer um resultado melhor. Como já falei, oportunizar a cooperação, né, estimular a resolução de grupos, né, os desafios. O futsal é um esporte onde você tem vários desafios a serem enfrentados durante uma partida, durante o jogo. Então, nada mais justo de você oportunizar essa cooperação através dos alunos para que eles possam solucionar os desafios. Eu costumo muito nas aulas de futsal colocar um desafio, um objetivo e que eles possam reunir, pensar como é que eles vão fazer para tocar, por exemplo, uma bola sem derrubar o cone, passar por entre uma quantidade de cones sem tocar nos cones, né? Tudo isso eles através da sua cooperação, através de sua, digamos assim, estratégia coletiva para conseguir superar os desafios, né? Proporcionar a prática de jogos de maneira simples, né, com a princípio colocando um pouquinho de regras, né, oficiais do jogo, como 4 gols, colocar 4 traves, 4 gols na nossa quadra e colocar 4 equipes defendendo a sua e atacando as 3, a forma do travinha, muito importante, né. O Coringa, onde um jogador faz parte de várias equipes, também é um ambiente de socialização e de interação importante. Valorizar cada execução, né? Você valorizar aquela situação do aluno tentar não chamar a atenção, valorizar a sua execução, né? Estimulando e superando, caso eles não consigam ter sucesso naquela experiência motora, sempre dando forças e procurando fazer com que eles possam, na próxima oportunidade, na próxima tentativa, melhorar a cada aula. E as considerações finais, né? O futsal é um conteúdo rico e propício para educar, socializar e formar condutas dignas da cidadania saudável. Apenas temos que ter cuidado para não desestimular, né? Para não frustrar, para não causar antipatia pelo esporte. Nosso papel é incentivar de forma prazerosa para que eles possam utilizar o futsal como um instrumento de educação no dia a dia, né? E na sua vida. Alguns livros, né, importantes para você pesquisar para o futsal, para aprender o futsal, para ministrar o futsal dentro das aulas de educação física, e alguns vídeos de apoio, né, que estão no YouTube, que fala sobre um resumo do futsal. Obrigado pela atenção, né, vocês possam utilizar, né, a videoaula da disciplina futsal, continuem a participar das aulas, a incentivar, a utilizar os conteúdos, né, o nosso bate-papo, as nossas informações, sejam úteis, né, para vocês poderem levar o conteúdo para os nossos alunos, né, e tenham sucesso, né, na prática de vocês e continuem no projeto, né, com os fundamentos e os conteúdos da educação física. Obrigado.